Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo e eu vou enrolar o mínimo possível aqui porque tem muita coisa para falar e se eu não for objetivo, esse vídeo vai ficar gigantesco, não é minha intenção, mas quero começar dando os avisos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ativa o sininho, mas não confia no sininho porque o YouTube não gosta de mim, não gosta do meu trabalho, nunca gostou. Vem aqui no canal, dá uma olhada na aba comunidade, e ver o que está acontecendo por aqui. Me segue também lá no Facebook, se você tem Facebook, me segue lá, a página Aleph Hofer, tem muito conteúdo lá, tem mais de 4.000 textos e postagens, tem muita coisa para você ler, tem muita coisa para você ver. Inscreva-se no meu novo canal Nova Gênesis. Eu anunciei aqui, foi o primeiro trailer do Armadilha Nefários. E eu vou lançar esse vídeo lá no canal Nova Gênesis. E lá já tem material meu também. Então inscreva-se lá, fica de olho, porque tem muita coisa por vir. Bom, vamos falar de Dugin, né? Vamos falar o Dugin do passado e o Dugin do presente, porque todo pró-Dugin diz isso aí. Ah, porque você está pegando falas do Dugin dos anos 90 e tentando trazer para agora. Teve um cara que me xingou quando eu postei fiz uma análise, né, da verdadeira intenção do Dugin com trechos do gnóstico lá no Facebook. O cara chegou me xingando mesmo. Você é um canalha, desonesto, porque esse material aí é de mais de 30 anos atrás. Sabe o que acontece? Essa galera caiu na conversa fiada do Dugin e eles acham que o Dugin é igual a eles, que hoje acha uma coisa incrível e amanhã acha outra. Não, meu querido, não. O Dugin é o mesmo cachorro que ele era quando ele usava a coleira do nacional-bolchevismo. Hoje ele usa a coleira da quarta teoria política, da multipolaridade, da numaquia, mas ele sempre disse a mesma coisa. Para o Dugin, a verdade é absoluta. Não existe progresso intelectual como vocês imaginam. Isso aí está na cabeça de vocês. Isso aí a nova resistência está vendendo para vocês, que simpatizam com aquele discurso. Falando em nova resistência, deixa eu parabenizar aqui o Bruno Altman, do canal Opera Mundi. Tenho radicais discordâncias do Altman, do Opera Mundi, não sou um cara de esquerda, mas foi incrível. O cara entrevistou o Rafael Machado, líder da Nova Resistência, e fez o que os canais de direita não conseguiram fazer. Encurralou o sujeito, fez ele gaguejar, confrontou com as peças mais bizonhas do pensamento da Nova Resistência e do Alexander Dugin. E aí coube, para não falar uma palavra muito pesada, ao Rafael Machado falar inverdades. E eu vou usar uma dessas inverdades para abrir esse vídeo, confrontando o Dugin de antes com o Dugin de hoje. Mas daqui a pouco eu falo da inverdade do Rafael Machado. Parabéns, Breno Altman, parabéns, Opera Mundi. Fizeram um trabalho extraordinário. No fim das contas, parece que vai ser a esquerda que vai ter que confrontar esses neofascistas, que é o que eles são. O Rafael negou isso, mas é o que eles são. E tentar impedir esse avanço, porque a direita ela só se interessa se o cara é contra a maconha, ele é contra o aborto, ele fala que ele é pró-família. A direita se guia por um menu de restaurante. Ah, tem esse prato, tem esse prato, tem esse prato, tem esse prato, ótimo, então esse restaurante é bom. Tem pelo de saco na comida, mas é bom. Então estão comprando, né? Platinho, Estúdio Quinto Elemento. E aí você vê, né? O Dugin não foi entrevistado pelo Breno Altman porque o Dugin não é um debatedor. Ele não conseguiria enfrentar aquilo. O Dugin é um pregador. O Dugin, ele tem uma retórica impressionante para as pessoas carentes de referenciais transcendentais.
Então você vê, foi lá o Rafael Machado tomar aquela surra que ele tomou do Breno Altman. Dugin não iria. A incompetência dele ficaria descarada numa discussão com um homem como aquele, como ficou com o Olavo de Carvalho. Gostem vocês ou não, quem primeiro rasgou as calcinhas nervoso, começou a ficar ofendidinho com a ironia do Olavo de Carvalho, foi o Alexander Dugin. Não aguentou o tranco. Aí começou a apelar. Foi exatamente isso que aconteceu. E olha só, deixar claro uma coisa. Eu não tenho essa de Olavo venceu o debate. Não, ninguém venceu o debate porque aquilo não era um debate. Aquilo era uma discussão, cada um falando para a sua galera. Os olavistas saíram mais olavistas, os duguinistas mais duguinistas. Então tem essa de vencer. Estou apenas reconhecendo que o Dugin foi quem rasgou as calcinhas primeiro, porque foi. A nova resistência brasileira, ela é uma dissidência da nova resistência americana, que era um movimento trumpista que foi invadido pelos eurasianos e pelo Dugin. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Eles queriam o Bolsonaro fora do poder, há de se questionar o quanto eles tiveram de envolvimento com isso. Pelo menos o questionamento a gente pode fazer ainda, né? Hipótese. Mas fizeram campanha aberta contra, né? Não fizeram campanha pró-Lula, pelo menos o Rafael Machado, eu vi tecendo muitos elogios ao Ciro Gomes, o que é assustador, né? Não sei até que ponto o Ciro Gomes tem alguma ligação com essas pessoas. Mas eles eram radicalmente anti-Bolsonaro. Uma das postagens, eles colocaram o Bolsonaro como o pior presidente do Brasil. E você pode achar o Bolsonaro o pior presidente do Brasil. Repito, quer saber o que eu penso do Bolsonaro? Vai lá na minha página no Facebook e vê o que eu já falei sobre ele. Ainda vou falar aqui no canal também. Aguenta. Vai sobrar para todo mundo. Esse canal sempre foi um canal crítico e de análise. Ele sempre foi um canal para desconstruir certezas. Então, aguardem que eu vou falar de Bolsonaro, eu vou falar de Olavo de Carvalho, mas o perigo agora não são eles. O que me parece é que a nova resistência queria a queda do Bolsonaro para que ficasse esse vácuo no conservadorismo brasileiro, que é uma lástima, né? Para que eles entrassem com esse veneno eurasiano aí. Mas, numa certa altura, o Breno Altman confronta o Rafael Machado falando dos elogios do Dugin ao fascismo. Ele também fala do Násia, né? Até por causa daquele tweet ridículo do Rafael Machado sobre o diário de Anne Frank, que o Rafael Machado disse que era uma brincadeira. O Breno questiona, né? O Altman questiona qual a graça, qual era o objetivo cômico daquela piada, né? Porque não parecia piada. E o cara se enrolou enfim. Ele questiona e aí o Rafael diz que isso aí, que esse posicionamento, e é daí que os robozinhos todos que seguem esse cara e que compartilham esses textos falam, porque o Dugin mudou, porque o Dugin não sei o quê. Ele fala, isso era um posicionamento do Dugin na época em que ele estava no Partido Nacional Bolchevista. E aí ele sugere que ele saiu e rompeu com seus pensamentos fascistas. Só que num dado momento ele diz que o Dugin saiu porque o nacional bolchevismo para o Dugin era performático demais. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não estavam pondo a mão na massa, entendeu? Quer dizer que o Partido Nacional Bolchevique, ele era o que os imbecis aqui do Brasil pensam que o Dugin é. Que ele está fazendo uma performance e que amanhã ele vai mudar de ideia. O Dugin se refere à percepção dele com relação ao Ocidente como um despertar. Acorda. Você é que hoje pensa uma coisa, você é que hoje gosta de uma coisa e amanhã você parou de gostar. O Alexander Dugin não é assim, não. E aí, infelizmente, essa conversa não prossegue, mas eu vou ler aqui um trecho de um tweet do Rafael Machado do dia 29 de agosto de 2023. Está perto isso aí para vocês? Para vocês que acham que os pensamentos do Dugin mudaram? Eu vou ler só um trecho aqui, tá? Rafael Machado escrevendo: a quarta teoria política não é a negação do nacional bolchevismo,
mas a superação tradicionalista do nacional-bolchevismo. É ir ao nacional-bolchevismo, ou seja, ao Marx visto pela direita e o Évola visto pela esquerda, que era como o Dugin escrevia, é ir ao nacional-bolchevismo e colocar algo mais, passar por ele, indo além dele. Esse algo é a tradição, é a dimensão transcendente que não nega o nacional-bolchevismo, fusão do fascismo e o comunismo, tá? Mas o puxa para cima, para a concepção tradicional de Estado e não mera síntese entre fascismo e comunismo. Vocês viram como tem uma malandragem aqui? Vocês conseguiram perceber? E que a carência e o medo da modernidade, principalmente da pós-modernidade, é tão grande que as pessoas estão comprando, os caras mentem na tua cara e você acredita? Não há nada do nacional-bolchevismo negado por Dugin em Nova Resistência. Só existe algo a ser acrescentado. Como ele disse, a visão tradicional de Estado. Sobre tradicionalismo, sobre Júlio Zévola, Heidegger, eu vou falar com vocês também, tá? Depois que eu falar de hiperstição, Nick Land e outros assuntos, a gente vai falar sobre o tradicionalismo. Então vocês entenderam, cara? O cara falou uma coisa em público, dizendo, não, Dugin não tem nada a ver com fascismo, não. Essa é da época que ele imaginava um fascismo vermelho. Agora ele está em outra. Não, ele não está em outra. Ele só uniu uma coisa à outra. Sendo que para o Dugin, na verdade, esse conceito sempre esteve lá. Como ele mesmo disse, o nacional-bolchevismo era muito performático. As ideias do Dugin não estavam sendo tomadas de maneira visceral. Ele não estava conseguindo formar zumbis, que é o que ele gosta de fazer. Agora vamos à comparação prática, tá? As pessoas dizem que o Dugin mudou. Então eu vou ler um trecho aqui da entrevista bizarra que o Dugin deu em 1998, que o Olavo de Carvalho citou os pontos pesadíssimos dessa entrevista e o Dugin não negou nenhum deles. Eu vou ler o que o Dugin disse naquele momento e depois eu vou ler o que o Dugin disse em vários outros momentos e a gente vai ver, ou você aí vai ver, vai me dizer. Coloca nos comentários aí, enquanto você estiver me ouvindo, se Dugin mudou ou não. Então, o entrevistador diz ao Dugin, o Ocidente está ciente disso, da relação entre Rússia e identidade russa e tudo mais. O Ocidente está ciente disso, portanto não quer humilhar os russos, humilhar seu orgulho nacional como fez com a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, quando recebeu grandes contribuições deles. Em vez disso, o Ocidente quer aumentar o valor da Rússia, convida a se juntar ao grupo G7 e injeta milhões de dólares na economia russa. Ele quer evitar o cenário de Weimar. Aí, resposta do Dugin. A resposta do Dugin, isso acontece muito. O cara fala uma coisa, ele responde outra. Ele não quer discutir essas questões, porque, como eu disse, o Dugin tem um evangelho para pregar. Que foi o que o Breno Altman deixou muito claro com o Rafael Machado. Se você saiu dos parâmetros do discurso deles, os caras se perdem. E aí fica muito claro que é um discurso todo programado e rígido, que não tem espaço para mudança. Então ele não vai comentar nada disso. O que ele vai dizer, acho que eu já li um trecho disso, mas é importante reler, porque a gente vai ver se o Dugin mudou. Isso aqui foi em 98. O Ocidente trata a Rússia muito severamente. Acho que ele não tirou conclusões da lição de Weimar, entretanto. Quanto mais ele nos pressiona, mais ele terá que pagar por isso. Funciona como uma mola. Quanto mais forte você empurra, mais forte será o golpe de volta. Atenção, hein? O Ocidente é o Satanás geográfico. O anticristo geográfico. Acorda, meu querido. Acorda. O cara fala pra você, não, o Brasil não é Ocidente. Tem os caras da direita repetindo isso aí já. Pra você fazer propaganda pra ele. Satanás geográfico. Anticristo geográfico. Para o Dugin, a terra e a mente e a alma das pessoas são uma coisa só.
Nós estamos no Ocidente, fazemos parte de Satanás. Ele só vai nos usar para depois nos destruir. Acorda. Continuando. O Ocidente deve pagar por tudo. Seria melhor resolver isso com chineses, tártaros, muçulmanos, todo esse nomadismo eurasiano. Recentemente, quando estava andando pelas ruas de Paris, percebi de repente que estava faltando alguma coisa. E percebi que era inodoro, estéril, asséptico. A única fragrância no Ocidente é o perfume. Aí quem se deixa levar, por isso fala, oh meu Deus, eu sinto a mesma coisa, que homem profundo. Homem, entre aspas. E eu tô falando aqui não da masculinidade dele, não, tá? Tô falando humano, tá? Entre aspas. Terra, ar, flores, árvores, só começaram a cheirar mal na Polônia. E quando voltei para a Rússia, mergulhei na loucura dos cheiros. O Ocidente é uma terra morta. O Ocidente... Isso aqui foi 98, né? Aí eu também já citei no primeiro vídeo o infame Lenin, o Avatar Vermelho da Ira. Texto de 2004, quase 20 anos atrás. Vou ler só um trecho dele, tá? Ele estava falando como ele também não gostava do Lenin e tudo mais, e aí ele diz por que ele mudou. Diz ele, eu estava enganado, eu também estava completamente tomado pela atmosfera geral de decomposição da Rússia, né? Da mentalidade russa. Mas cheguei a uma conclusão absolutamente inadequada, no entanto, oposta ao lixo conformista. Eu pensava que o leninismo era o nome da hipnose antitradicionalista. Simplificando, eu não havia estado no Ocidente, eu não podia imaginar que a humanidade pudesse ter se degradado tanto, mesmo sem nenhum leninismo. Engraçado como ele não se inclui nessa humanidade degradada, né? Engraçado como ele não pensa na Rússia tomada pela máfia. Tudo bem, ele falou para o Olavo de Carvalho que ele ama a Rússia com todos os pontos positivos e negativos dela. Não é que ele não pensa que ele tem defeito, é que eles podem, porque eles são russos. Entendeu? Continuando. Eu assumia que o quarto estado proletário estava abaixo do terceiro. O estado burguês, como afirmava Évola, e portanto tratava o capitalismo distante, desconhecido como um mal, mas de segunda ordem. Eu realmente acreditava que Lenin era uma das faces do anticristo, um russofóbico ocidentalista e inimigo do tradicionalismo. Tudo isso que o Lenin realmente foi. Mas aí ele mudou de ideia, o Dugin. Minha atitude em relação a Lenin mudou durante a perestroika. Eu fiquei particularmente chocado durante minhas primeiras viagens à Europa. Lá que ele viu que não tinha cheiro, né? Então, o quadro que vi era tão repelente, tão degenerativo, rígido, totalitário. Olha essa frase, essa expressão, sub-humano, só que com os Untermenschen, os não-humanos, a casta baixa. Expressão nazi, inclusive. Só que com os Untermenschen ocidentais no lugar dos soviéticos. Bom, de 98 para 2004, Dugin não mudou. Agora vamos ver ele todo excitadíssimo, no dia 15/10/2022, por conta do discurso do anãozinho burocrata, que propagou todas as obscenidades que o Alexander Dugin prega, num discurso triunfalista, porque é o que o discurso do Putin é, triunfalista. A OTAN armou a Ucrânia e a Ucrânia está dando um cacete nos russos, por mais que eles vendam a história de que não é bem assim. Estão tomando um pau. E não vão admitir jamais, vão continuar contando essa historinha de que eles são os caras foda. De novo, isso aqui não é elogio à OTAN, não é elogio à Ucrânia. O fato é que os ucranianos têm por que lutar e os soldados russos lá não têm. Eles estão sendo só um joguete nas mãos de um burguês covarde. De dois, porque o Dugin também é um burguês. Vida fácil. Nunca passou por dificuldade na vida e está aí querendo ditar como é que o mundo deve ser. Então vamos ver, eu vou ler duas declarações aqui. Primeiro, 2022. A Ucrânia não é um sujeito, mas apenas uma ferramenta cinicamente construída e saturada de ideologia nazi e russofóbica para combater a Rússia.
A Ucrânia não é um país, mas um território na batalha da civilização, e a escolha de suas 4 antigas regiões mostra claramente de que lado está o povo ucraniano. Mostra assim. Aquela mesma entrevista, eu já li num outro vídeo, mas vou ler de novo, para não haver dúvida. Nesse grande choque da civilização atlântica com a cultura eurasiana, tudo que existe entre nós, Polônia, Ucrânia, Europa Central e quem sabe talvez até a Alemanha, deve desaparecer, ser absorvido. Olha, o Dugin de 2022 concordando com o Dugin de 98. E tem imbecil, tem retardado que quando me vê falando em algum lugar, você está sendo desonesto. Pegando o Dugin de 30 anos atrás, falando que ele fala a mesma coisa agora. Não estou sendo desonesto, é você que é burro. É você que adotou a fé política de Alexander Dugin. Fé que ele mesmo não abraça. Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando o que realmente Dugin prega. Vamos tirar toda essa confusão. Vamos tirar a numaquia. Numaquia é, para não falar de anjo, ele sequestrou mais uma vez um termo filosófico, humanizou esse termo, e aí ele fala, nossa, que coisa profunda. Eu vou ler Alexander Dugin sem nenhuma dessas bobagens, das cacofonias filosóficas, e vocês vão ver exatamente quem ele é. E aí ele repete, não há espaço para países intermediários. Ele fala no mesmo, na segunda pergunta, a pergunta seguinte, que ele disse que não há espaço para esse lugar. A mesma coisa que ele falou aqui. Aí mais à frente ele diz, a Rússia é uma civilização cujo código básico é a tradição. A ela se opõe outra civilização, cujo código é a antitradição. Isso aqui é 2022, tá? Vocês lembram de a tradição e a antitradição. E vocês lembram dele dizendo que o Ocidente é o Satanás geográfico, né? Satanás geográfico. Aliás, ele diz mais, ele também diz naquela entrevista que o Ocidente é o exílio, é o nada. Tá? Mas eu vou falar disso depois, num outro vídeo. Outra civilização cujo código é a antitradição, a desumanização do homem, a mentira, a agressão, a exploração de países e povos, o neocolonialismo, o terror e o mal. Ao mesmo tempo, o Ocidente também reivindica a universalidade de seu modelo, não deixando a ninguém o direito de escolher o contrário. E aí ele diz que então esses dois modelos estão em guerra. Isso foi em 2022. Dugin mudou de 98, 2004 até 2022? Parece que não, né? Parece que ele reorganizou o seu discurso à medida que ele transitava nos espaços de poder russo para chegar até o ouvido do anãozinho sem pescoço. Mas quem sabe ele mudou agora? Quem sabe em 2023 o Dugin mudou, quem sabe ele ficou mais ortodoxo e mudou. Então vamos ler aqui entrevista do Alexander Dugin, eu vou ler trechos também. De 18 de 9 de 2023. 18 de 9 de 2023. Entrevista dada ao Pedro Vlaslov. Vamos ler aqui. Olha que coisa. Alexander Dugin. Ouvimos cada vez mais os líderes do nosso país definirem a civilização ocidental moderna com a palavra satanismo. A mesma que ele usou lá em 98. O que você acha que significa isso? Esse papel desse cara aqui, servindo de degrau para o Dugin falar, foi o papel que o Platinho fez, foi o papel que o Estúdio Quinto Elemento fez. Serviu de degrau para ele profanar os ouvidos com as falácias disfarçadamente políticas dele. Vocês vão ver ainda. Vou mostrar para vocês que a abordagem dele, por exemplo, a geopolítica, que todo mundo se acha tão inteligente falando, você tem que estudar geopolítica, é apenas porque ele considera a geopolítica a única ciência que ainda é intermediária com as tais ciências tradicionais. Então ele acha que ela está no meio entre ciência e a geografia sagrada, que era a ciência tradicional. Por isso que ele usa a geopolítica. É uma ferramenta mágica. Mas eu vou mostrar isso aí para vocês, passo a passo. Então o que o Alexander Dugin responde a essa pergunta? A afirmação de que o Ocidente é uma civilização satânica foi proferida pelo presidente no seu discurso principal
durante a admissão de novos súditos na Federação Russa. Devemos levar isto a sério e tentar compreender o que está por trás dessa formulação, especialmente porque foi então repetida por muitas das nossas principais figuras políticas e públicas. Parece-me que esta é uma afirmação muito séria e profunda. Parece, olha que cínico, né? Os caras estão repetindo o que ele propagou por décadas e ele parece que é profundo. Aí ele faz toda uma descrição alegórica do Ocidente e chega a falar, mas esses problemas estão aí. Eu sei que os problemas estão aí. Mas o Ocidente não é a terra do exílio? Sim, o Ocidente é a terra do exílio. E quando eu falar de Alexander Dugin versus David Lynch, eu vou mostrar por que se essa terra do exílio for destruída, tudo será destruído. E ele sabe. Vocês é que não sabem. Vocês que ficam abraçando as ideias dele aí e não sabem do que se trata. Vamos lá, continuando. Era para o vídeo ser pequeno, já passamos de 26 minutos. Vamos lá. Tendo descoberto que o Ocidente é algo monstruoso, e que rompeu com a espécie humana diante de nossos olhos, a Rússia afastou-se dele. Um problema local, o conflito com a Ucrânia, levou-nos subitamente, tá? A uma conclusão fundamental. O Ocidente está indo na direção errada. Foi durante o conflito na Ucrânia que eles chegaram a essa conclusão? Ou o Alexander Dugin vem igual um papagaio repetindo isso há mais de 30 anos? Mas você acha que ele mudou, né? Você acha que ele pensa diferente? E aqui o conceito de satanismo assume pela primeira vez um significado muito sério. Aí ele fala dos movimentos satanistas e outros e tal, que não é isso. Aí ele fala, por satanismo da civilização ocidental, Putin quis dizer outra coisa. Putin. Algo muito profundo. O satanismo é a colocação da matéria antes do espírito. O relativismo pós-moderno, ou seja, a relatividade de todos os valores. E aí, cara, desce um monte de católico nesse papinho. É verdade, o relativismo pós-moderno, é verdade, o espírito precede a matéria e vai descendo ladeira abaixo. Aí eu não vou poder ler tudo porque é muita coisa, é uma longa entrevista, então eu vou pegar aqui as partes principais. O entrevistador diz: dizemos, isso é satanismo, mas continuamos a existir no sistema que o Ocidente criou. Qual é a probabilidade de um novo confronto global com o Ocidente, como nos dias da União Soviética? Na verdade, já estamos num estado de guerra civilizacional, onde nosso inimigo, a civilização do Ocidente, é chamado pelo seu verdadeiro nome. É uma civilização satânica, anti-Deus e anti-humana. Nós designamo-lo, mas surge a questão: se eles são uma civilização satânica, quem somos nós? Acontece que nossa única maneira é sermos uma civilização religiosa tradicional, unindo as denominações tradicionais, mas então temos de ser diferentes. Em essência, temos que repensar nosso estado interior. Quem são eles, já expressamos. Quem somos nós, ainda não entendemos. Somos a Santa Rússia. Somos o povo portador de Deus. Não é a primeira vez que ele fala isso aqui também não, tá? Isso aqui é a cantilena do Dugin da vida toda. Podemos, claro, cair. Bloch viu a Rússia cair. Chamou a Rússia de alma do mundo, mas acreditou piamente que nós, russos, como alma do mundo, havíamos caído para nos erguermos novamente. E aí o cara fala, não acha que de alguma forma faremos paz com o Ocidente, com um compromisso? Atenção a essa pergunta, tá? Resposta do Dugin. Satanás, vendo que alguém o desafiou, e detalhe, tá? Aqui Satanás não é uma figura de linguagem como você, bobão do Ocidente, vai entender. Não é um arquétipo como você vai entender. Porque nessa mesma entrevista ele diz que isso deve ser entendido ontologicamente. Certo? É o ser de Satanás. E eles são o ser de Deus. Ok?
Satanás, vendo que alguém o desafiou, não nos permitirá voltar às soluções intermediárias. Ele agora exigirá que finalmente renunciemos a Deus, algo que não fizemos nem nos nossos piores tempos de ateísmo e impiedade. É um mistério, não podemos explicá-lo racionalmente, mas continuamos a ser um povo portador de Deus, mesmo nos tempos soviéticos. Era linda a União Soviética, né? Apesar de todo o ateísmo, o materialismo, o progressismo, a imagem científica do mundo, todas as formas de degeneração ocidental, que ainda estão lá, inclusive Putin é um degenerado do Ocidente. Desta vez, se recuarmos, não restarão buracos secretos para o espírito russo. Ou seja, é a tal batalha do juízo final. A guerra escatológica, tá vendo como ele está falando disso? Em 2023. A mesma coisa que está lá no teoria, na quarta teoria política, no livro. Então, portanto, só há uma perspectiva, vencer ou nada. Como disse o presidente, se não vencemos, ninguém vencerá. Aquele discurso dele, né? Que ou a Rússia será destruída, ou o mundo será destruído, ou a Rússia vencerá. Será que isso que ele falou agora, de que não há acordo, isso é uma coisa nova, é por conta da guerra? Não, não é, e eu vou terminar com isso. Naquela mesma entrevista, aquela de 98, o entrevistador pergunta: eu acho que se o processo de separação crescente entre catolicismo e ortodoxia no último milênio foi um processo bilateral. Eu acho que o processo foi. A ortodoxia também se isolou do catolicismo. Aí ele começa a falar uma série de coisas e aí ele diz: no início havia Oriente e Ocidente. O Oriente é o paraíso. A plenitude, o Ocidente é o exílio, nada. Império Oriental legítimo, Ocidental apostático. Esses não são apenas arquétipos. Há uma grande luta entre Bizâncio e Roma, Rússia e o Ocidente, eu já li isso antes, mas termino aqui para dizer que se depois de tudo isso, você cair nessa conversinha de que Dugin mudou, o palhaço é você. Agradeço a audiência de todos, fiquem com Deus, usem a cabeça porque estão tentando usar a cabeça de vocês. Não deixa de curtir o vídeo, compartilha com os amigos. Não gostou? Compartilha com quem você não gosta. Faz o cara passar raiva. Mas compartilha o vídeo, me dá uma força aí porque o YouTube, o algoritmo não me ajuda. Deixa seu comentário, deixa seu like, deixa seu dislike e até a próxima. Vale su nome no mind, Goljuni.